Passamos a quinta de Tentiers para fazer o pão num forno de lenha. Esta fonte de energia é renovável e, por isso, amiga do ambiente. Agora é moldar a broa para depois meter no forno, está bem? Depois vocês fazem. Eu faço uma, vocês fazem a outra. A seguir, está bem? Não faz mal, isto é só farinha. Estão a ver como é que está a ficar? Olha. Estão a ver? Eu faço assim. Está bem? E ela está a ficar aqui, olha, direitinha. Pronto. E depois, pegamos nesta pá de madeira. Pomos mais farinha aqui em cima. E vamos fazer assim. Parece, é? E depois arranjamos aqui. Vou levantar para vocês verem tudo. Esta ficou grande, depois a seguir vamos fazer uma mais pequenina. Pronto. E vai ficar assim. Para metermos ao forno. Agora vocês vão se desviar todos, porque eu vou tirar as brasas do forno, para depois metermos a broa lá dentro. Está bem? E atrás. Depois eu vou passar com as brasas aqui, vocês vão ter que sair todos para trás, está bem? E depois voltam para a frente, mas agora vão ter que sair todos para trás. Mesmo sair todos daí. Chegou a hora de pôr o pão no forno. Com força. Assim. O pão tinha que dar para a semana toda. E então tapava-se o forno e o forno ficava a cozer ainda mais tempo. E então, para não perder o calor, aqui à volta tapava-se. Quem é que sabe com o quê? Eu sei. Com bosta. Bosta de? Touro. Sim, ou de vaca. Iam recolher e depois tapavam como se fosse barro. A minha avó faz isso. Tua avó ainda faz? Faz. Pronto. Ainda há pessoas que fazem. E depois... Diz? Oh Rodrigo, não era certo que tu disseste no outro dia que a tua avó não tinha 21 filhos? Ah, tu aí não? 21 é quase impossível. Tapamos o forno. Agora vamos esperar mais ou menos uma hora para que as nossas broas cozam. Está bem? Agora vamos para onde? Para onde é que nós vamos agora? A primeira coisa que nós temos de fazer quando vamos fazer pão de milho é escaldar a farinha de milho. Enquanto a farinha de trigo só precisa de água morna, a farinha de milho, para abrir o grânulo, que é o grãozinho da farinha, tem que levar água a ferver. Então o que nós temos de fazer primeiro é, pegamos na farinha de milho, na quantidade de farinha de milho que nós precisamos, metemos numa bacia ou num alguidar e pomos a quantidade de água que nós queremos, mas a ferver. Só na farinha de milho. Foi o que eu fiz um bocadinho antes de vocês virem. Estão a ver? Ela já tem água, não está seca. Então nós pusemos água a ferver na farinha de milho. Eu pus água a ferver só nessa farinha e ela ficou reservada à espera que nós misturássemos os outros ingredientes. Farinha. Então, para fazermos broa, a primeira coisa que nós temos de fazer é juntar a água a ferver na farinha de milho e aguardar mais ou menos meia hora, sempre mais do que menos, está bem? Aqui está a farinha de milho com água a ferver. Passada essa meia hora, a farinha já arrefeceu, a primeira massa já arrefeceu e nós vamos juntar os outros ingredientes. Na broa, nós nunca podemos pôr só farinha de milho, porque senão ela depois ia-se partir toda, não ia ficar junta, o pão não ia ficar com bom aspecto. Então nós temos que juntar sempre ou farinha de trigo, ou farinha de centeio, ou as duas. Nós hoje vamos juntar farinha de trigo, para depois o pão ficar ligado. Nós cortamos uma fatia e ela sair direitinha.
senão ficava toda só em migalhinhas. Também temos que ter mais o quê? Quem é que sabe? Para o pão crescer. Fermento. E que mais? E mais, uma pessoa já disse, estou a ouvir. Água. E também temos que ter, para ter sabor, uma coisa que nós juntamos em todas as comidas. Sal. O sal, nós já juntamos, quando eu juntei água outra vez, já pus sal. Portanto, isso já tem. Nós temos aqui o fermento, que eu já juntei água, e já juntei um bocadinho de farinha, para ele ir-se preparando para se juntar depois à massa. Então, eu vou pôr aqui esta massa, que é o fermento padeiro. Para o pão tem que ser sempre fermento padeiro. Já vos expliquei que não pode ser aquele fermento que a mãe põe lá em casa nos bolos e nos biscoitos. Certo? Depois, as receitas da broa, comecei primeiro para a professora, para ela publicar no blog. Depois vocês quiserem fazer em casa. Como vocês já sabem, nós aqui fazemos no forno a lenha, mas pode ser na mesma feito em casa no forno elétrico ou a gás. Certo? Não fica com o mesmo sabor, mas dá também. Nós vamos juntar então a farinha de trigo. Também podíamos juntar metade de trigo de centeio ou então só de centeio. E vamos juntar água. Alguma água e depois vemos se está bem. E vamos amassar. Não sei se é para eles amassar. Está bem? Os que amassarem não podem ter casaco, já sabem, não têm que arregaçar as mãos. Não podem amassar todos. Os que já fizeram coisas lá dentro, não fazem agora. Os que também não falta para o alvejar onde está a massa do pão. Não. Sim, mas porquê? Ele também podia crescer sem cobertura. Quem é que sabe dizer? É para não perder calor. Exatamente. É para não perder calor, para se ficar mais quentinho. Porque a massa para crescer precisa de calor. Então nós tapamos com o cobertor para ficar mais quentinho e crescer melhor. Se estiver num ambiente muito frio, a massa nem sequer cresce. Qualquer massa de pão, a massa da broa ou a massa de outro pão qualquer, precisa de calor para crescer. Vou experimentar. Oh Margarida moleira, dá-me da tua farinha. Oh Margarida moleira, dá-me da tua farinha. Ai, 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 que a quero peneirar. Ai, 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 com a tua peneirinha. Ai, 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 que eu quero peneirar. Ai, 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 com a tua peneirinha. Chegou a hora de provar a broa.